Olá, turma! Olha eu aqui novamente para mais uma aula e agora iremos trabalhar com a disciplina de arte, onde iniciaremos nossos estudos do capítulo 1, intitulado Culturas Indígenas Brasileiras 1, certo? Vamos lá! Meus amores, vamos fazer aqui uma análise, Observar esta imagem que se encontra na introdução, bem no início aí do nosso material, certo? O que podemos observar nesta imagem? Alguns hábitos, e costumes indígenas, onde vimos aí rituais de danças, o índiozinho aqui praticando atividade de arco e flecha, umas índias cozinhando e também aqui logo à frente temos aí uma índia pintando o rosto de um índiozinho, não é isso? Então, essas são as atividades, algumas atividades que estão ligadas, no cotidiano do dia a dia dos povos indígenas. E ao longo dos nossos estudos deste capítulo, iremos conhecer alguns desses hábitos e costumes, certo? Vamos lá? Então, o indígena e a arte. Os indígenas são habitantes nativos das terras que hoje compõem o nosso país, Há milhares de anos, eles habitam o continente americano, do qual o Brasil faz parte e tem papel fundamental na formação de nossa nacionalidade e de nossa cultura, Pois sabemos que estes foram os primeiros povos, encontrados aqui no nosso território, no território brasileiro, Povo este que tem uma cultura riquíssima e diversa. Olha só, existem centenas de povos indígenas no Brasil, com modos de vida bastante distintos, As crenças, os rituais, os hábitos e a língua compõem a cultura de cada povo indígena brasileiro, que ainda recebeu influência europeias e africanas. Olha só, nessa imagem podemos perceber o quê? Vários tipos de povos indígenas, Onde esses indígenas, eles possuem hábitos, rituais e crenças distintas, diferentes, certo? Cada um deles tem os seus costumes, A sua língua, os seus hábitos, a forma de expressar a sua crença, não é isso? E no que eles de fato acreditam. Então, um povo, se diversifica de outro, tá? Eles são diferentes em alguns hábitos e costumes. Então, os povos indígenas, eles apreciam a beleza e expressam-se por meio de danças, rituais, objetos, pintura corporais e etc. O modo de vida é repleto de manifestações artísticas, Sabemos que esses povos, eles gostam muito de expressar-se através da arte, Onde tudo é muito colorido, tudo é muito natural e estão um povo que literalmente ligado ao meio ambiente, À natureza. Então, eles preservam, cuidam daquilo que eles precisam, Que é da natureza. As 10 maiores tribos indígenas do Brasil. Como havia sido citado anteriormente, existe uma diversidade de povos indígenas, no Brasil, onde as 10 maiores tribos são essas: Guarani, Caicangue, Terena, Yanomami, Pataxó, Ticuna, Macuxi, Guajajara, Chavante e Potiguara. Umas são mais conhecidas do que outras. Existem ainda várias outras, tribos indígenas. Porém, as maiores, as 10 maiores tribos indígenas do Brasil são essas que foram citadas, certo? Onde é muito conhecido, já ouvimos muito falar sobre Guarani, Em alguns textos lidos também, de acordo com os nossos estudos, Ticuna, Chavante, umas são mais conhecidas do que outras, certo? E cada uma dessas tribos, ela possui o quê? Características únicas, Costumes e hábitos únicos, técnicas, de manifestações culturais e artísticas que fazem parte de cada uma dessas tribos, certo?
Bom, falando nos povos indígenas, também vale ressaltar aqui o papel da Fundação Nacional do Índio, né? FUNAI. FUNAI, olha só, lembre-se, FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, né? Este órgão, ele é responsável, né? Isso, o que a sua missão principal é o que? Proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil, certo? Então, cabe à FUNAI promover estudo de identificação, delimitar território, demarcação, né? Registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras indígenas. Então, este órgão que é responsável por essa proteção, né? Esse cuidado aos povos indígenas, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, certo? Vamos agora aqui falar um pouquinho sobre uma técnica bastante utilizada por vários povos indígenas, certo? Que é o grafismo indígenas, isso mesmo, aquelas pinturas, né, corporais que os povos indígenas costumam fazer para celebrar manifestações artísticas e culturais, e eles fazem muito uso desse grafismo indígenas. Vamos ver aqui como se dá esse grafismo, como é feito e qual a importância e relevância dessa técnica para esses povos. Então, os povos indígenas, eles têm como costume transformar sua história e suas crenças em desenhos, que é o que podemos observar aqui nessas duas imagens. Eles fazem isso para trazer beleza ao dia a dia. Para tanto, eles têm feito objetos de uso cotidiano e o próprio corpo, com linhas, formas geométricas e outras formas inventadas. Os desenhos, eles se repetem, criando um ritmo e estabelecendo um padrão gráfico, conhecido como grafismo. Então, são desenhos bem elaborados, né? Seguindo o mesmo sentido, seguindo mesmas formas, onde se dá de formas geométricas, linhas e outras formas que são inventadas e inspiradas em várias coisas do dia a dia. Característica do grafismo, olha só. São pinturas feitas com pigmentos naturais, né? Utilizando aí recursos oriundos da natureza, tipo urucum, genipapo, entre vários outros elementos. É usado um graveto fino, como pincel. A forma de elaborar o grafismo varia de acordo com cada povo indígena. Olha que interessante, né? Então, cada povo tem sua forma, né? A sua técnica de fazer o grafismo. Para cada desenho criado, existe um significado. Olha só, que em geral os significados referem-se aos elementos da natureza, animais, água, terra e etc. Então, nada é feito de forma avulsa. Tudo tem um significado, certo? Meus amores, como proposta de atividade, peço que vocês façam uma leitura, tá bom? Bem detalhada do capítulo 1, Culturas Indígenas Brasileiras 1, onde vocês irão conhecer mais um pouquinho, né, a história dos povos indígenas. E como atividade, proposta de atividade, vocês irão fazer essa atividade da página 5, onde temos aí fazendo arte e arte em casa, certo? Olha só, no fazendo arte, pede que vocês façam uma pesquisa, certo? Vocês irão escolher um povo indígena do Brasil, certo? Podem estar aqui, ó, pesquisando um desses povos que foram citados aqui anteriormente nos nossos slides, tá? Os 10 maiores tribos indígenas do Brasil. Vocês podem estar escolhendo um desses povos e fazendo uma pesquisa sobre eles, sobre suas crenças, hábitos, manifestações culturais, artísticas, tá bom? Observe a questão que está sendo pedido aí detalhadamente. E depois vocês irão fazer essa outra atividade, arte em casa, certo? Se vocês preferirem, pode estar fazendo no caderno de desenho, ou, se preferirem, pode estar fazendo aqui mesmo no livro, lá na página 6, ok? Então, bom desempenho. Qualquer dúvida, estou aqui, só me chamar no WhatsApp. Lembrando que esta atividade estarei recebendo até segunda-feira, dia 10 de agosto, ok? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!